Oi, pessoal! Hoje eu vim falar para vocês sobre o maravilhoso Balada de Amor ao Vento, de Paulina Chiziane. Estamos diante de literatura africana em língua portuguesa. Esse é um livro publicado em 1990. É considerado o primeiro romance da Paulina Chiziane e, inclusive, o primeiro romance a ser publicado por uma mulher em Moçambique. Gente, assim como o Brasil, Moçambique também foi colônia de Portugal. Só que enquanto nós nos tornamos independentes lá em 1822, Moçambique apenas se tornou independente em 1975. Depois disso, o país passou por uma terrível guerra civil até que se encerrou ali em 1991, 1992. A Paulina Chiziane, lá em sua juventude, participou da Frelimo, que é a Frente de Libertação de Moçambique, é um partido que lutou pela independência de Moçambique, lá na época em que o país era colônia. Então, olha como a Paulina Chiziane tem toda uma participação aí na história do país. Aqui nós vamos ver uma mulher preta falando sobre a história, a vida de mulheres em seu país. Então é algo muito significativo. É uma mulher contando o que acontece com as mulheres. E lá em Moçambique a gente vai ver que a mulher não tem valor nenhum, ela apenas é importante como reprodutora, mas é considerada inferior ao homem. A linguagem do livro é poética, gente, é linda, 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 linda. Acho que vocês vão amar esse livro, ele é muito maravilhoso. É uma linguagem poética repleta de eufemismos, comparações, metáforas, hipérboles. A Paulina Chiziane sabe lidar muito bem com a palavra. Com relação à narração, nós vamos ter uma variação entre narrador em primeira pessoa e terceira pessoa. Então, quando a gente acompanha a história da Sarnal, que é a protagonista do livro, a gente tem uma narração em primeira pessoa, feita pela própria Sarnal. Quando a gente for ver o que acontece com o Muando, que é um outro personagem importante aqui do livro, como a Sarnal, na maioria dos momentos, não está presente para contar o que acontece ali com ele, né? Nós temos uma narração em terceira pessoa. Vamos conhecer essa narrativa maravilhosa, então? O primeiro capítulo se inicia com a narração da Sarnal, a protagonista, então, do livro, como eu já disse. E ela está dizendo que tem saudades do rio Save, do verde canavial balançando ao vento. Aí ela diz também que quem dera voltar aos matagais de sua infância. A gente acompanha aqui no livro, gente, muita descrição do que acontece na natureza, tudo muito lindo. A Sarnal diz pra gente que ela está envelhecida nesse momento em que ela narra, sente que está se aproximando o fim de sua jornada, mas que a cada dia que passa, o seu peito queima como vela acesa no mês de Maria, que o passado desfila como um rosário, que já nem são recordações, mas sim vivências que se repetem no momento em que fecha os olhos. Então, há referência, né, ao cristianismo, quando a gente tem aqui mês de Maria, passado desfila como um rosário, apesar também de a Sarnal ter uma outra religião, uma religião relacionada ao local em que ela vivia. E ela diz pra gente que foi lá na vila de Mambone, às margens desse rio que ela mencionou, o rio Save, que ela aprendeu a amar a vida e os homens. Aí ela diz também que foi por causa de um amor que ela se perdeu na vida para se encontrar onde ela está naquele momento, naquela Mafalala, paraíso de miséria, onde as pessoas defecam em baldes, mesmo à vista de toda a gente. Então nós estamos vendo que
A situação atual da Sarnau não é das melhores. Ela questiona se teria amado algum dia, se é até verdade, se o amor existe de fato. E aí ela vai fazer todo um flashback para contar o que aconteceu na vida dela. E ela diz que tudo começou no dia mais bonito do mundo, o dia em que na aldeia se realizava a festa de circuncisão dos rapazes. E ela estava toda arrumada, bonita, com a sua capulana, que ela se colocou na rede para ser pescada. Por que não? Ela já tinha cumprido todos os rituais de mulherzinha, né? Então ela podia se relacionar amorosamente. Aí de repente os tambores rufam e surgem 20 rapazes, todos meio pálidos, amarelados, porque tinham acabado de passar pelo ritual de circuncisão, e todos admirando aqueles rapazes. Foi aí que Sarnau viu um homem ali que chamou a sua atenção. Ela pergunta à sua amiga quem era ele, que lhe diz que se tratava do filho do Rungo, que ela não devia perder tempo com aquele homem, com o Muando, esse é o nome do rapaz, porque afinal de contas ele estudava no colégio de padres. Ou seja, se ele estudava no colégio de padres, ele se formaria padre. Então ele não podia se relacionar com nenhuma mulher. E é interessante a gente chamar a atenção de que apesar do Muando estudar para ser padre, ele passa ali por um ritual da aldeia onde a Sarnau vive. Mas a Sarnau, gente, teimosa, não escuta muito o que a amiga Eni lhe disse, não. Ela tenta se aproximar de Muando de todas as maneiras, ele não dá muita bola para ela, mas ela não desiste. O emboscava pelas ruas, ia à igreja só para vê-lo, mas ele continuava tratando a Sarnau com indiferença. Até que num domingo ela o chama para um passeio ali às margens do rio Save, e ela acaba confessando que está apaixonada por um rapaz que não a ama. E aí ele vai acabar dizendo, né, o Muando diz que gosta dela, que ela é a única pessoa da aldeia que o trata com respeito. Só que ele também tem medo, porque o padre podia descobrir alguma coisa sobre os dois e censurá-lo. Aí ela diz para ele ficar tranquilo, o padre não saberá de nada, e aí nós temos um momento em que os dois vão ficar juntos. E, gente, a Paulina Chiziane, que descrição linda, linda, linda desse momento. Acompanhem comigo. Emudecemos de repente. As mãos encontraram-se, veio o abraço tímido. Trocamos odores, trocamos calores. Dentro de nós floresceram os prados. Os pássaros cantaram para nós, os caniços dançaram para nós, o céu e a terra uniram-se ao nosso abraço e empreendemos a primeira viagem celestial nas asas das borboletas. É com essa descrição desse encontro dos dois que a Paulina Chiziane encerra o primeiro capítulo. Aí no segundo, nós temos uma narração em terceira pessoa, porque nós vamos acompanhar o que acontece com o Muando. E que depois desse relacionamento com a Sarnau, eles estão se encontrando às escondidas, porque ninguém lá no colégio de padres pode descobrir. O Muando nasceu homem, o Muando se tornou homem e passou por inúmeras modificações. Modificações essas que seus colegas lá do colégio percebem. E o narrador vai fazer uma comparação com a situação de Adão no paraíso. Quando a voz da serpente sugeriu-lhe a maçã que lhe arrancou a venda de todos os mistérios, Sarnau tentou do mesmo modo. E agora então Muando nasceu. O Muando, gente, diante de tudo isso que está acontecendo, ele vai começar a ter a devoção dele um pouquinho abalada. Ele queria ser padre, ele não queria ser expulso.
A Sarnal tentou e ele estava gostando de ficar com ela. Estava morrendo de medo do padre pegá-lo. Um dia ele estava escrevendo uma carta, dizendo lindas palavras de amor para Sarnal, apesar de que ela não leria, porque ela não sabia ler. Isso também vai ficar claro em vários momentos do livro. A Sarnal era analfabeta. O padre Ferreira acaba pegando essa carta. No momento não faz nada, mas depois de encontrar um companheiro do Muando, Salomão, tendo relações com a cozinheira do local, ele fica muito bravo e acaba expulsando os dois. Tanto Salomão quanto o Muando. O que a gente espera, né, depois que o Muando seja expulso? Que ele e a Sarnal fiquem super juntos, afinal de contas, o que mais impediria o amor deles? Nada, o Muando já não pode mais ser padre, foi expulso do colégio. E aí a narração volta para Sarnal. Ela diz que o Muando teve que conformar-se e facilmente se adaptou ali ao trabalho dos rapazes da cidade e que todas as tardes eles se encontravam no rio e apreciavam a natureza além de namorar. A Sarnal, que era de uma religião diferente da dele, né, diz que ele tem que agradecer a sua defunta protetora pelo prazer que a Sarnal lhe dava, que ele deveria oferecer à protetora dela dinheiro, rapé, que era tabaco em pó, e pano vermelho. O Muando já tinha jurado não acreditar em alma dos outros, mas respeito o que a Sarnal disse, porque isso era importante para ela. Diz que vai oferecer à sua protetora muita coisa e que vai pedir-lhe a bênção do amor deles. Eles estão ali muito apaixonados. A gente entra no capítulo número 3, a Sarnal narrando novamente. Ela diz que o Muando até aquele momento não ofereceu nada à protetora dela e que isso aconteceu porque ele não tinha conseguido ainda dinheiro. Agora eles estão se vendo poucas vezes porque o Muando se diz envolvido nos negócios do pai. Além disso, o Muando também diz que a mãe dele e a irmã são muito preguiçosas e ele acaba tendo que fazer todo o serviço de casa. Gente, que no livro também essa é uma situação explorada várias vezes, que quem tem que fazer as tarefas domésticas são as mulheres, que o homem fazer seria um absurdo, seria um desrespeito muito grande. Bom, Sarnal desconfia da fala aí do Muando, mas lhe perdoa todas as ausências, porque ela está completamente apaixonada por ele. E ela o vê em toda a natureza e diz que ela é terra fértil, onde um dia ele lançou a semente. Olha, gente, que metáfora mais linda que a Paulina Chiziane cria para nos dizer que a Sarnal está grávida dele. Aí eles se encontram, o Muando comenta que aquele vai ser o dia da despedida deles, que ele vai ter que fazer uma viagem para muito longe, que ele tem um dever a cumprir. Gente, tá querendo dar o pé ali, largar a Sarnal, hein? Ela lhe conta que está grávida, que faz 40 dias que ela não vê a lua, e o Muando estranha, ele diz, nossa, mas sempre disseram que as mulheres do seu clã, as raparigas do seu clã, só engravidam quando desejam, só ficam grávidas quando querem. E ela diz, mas eu desejei, e eu desejo essa criança, eu quis um filho seu. Gente, o Muando vai ter que falar a verdade pra ela, né? Porque, poxa, aí ele diz que mentiu, que não tem viagem, coisa nenhuma, que na verdade ele está noivo de uma outra moça que seus pais é que arranjaram e escolheram esse casamento. Aí ela diz que não tem problema. Tem problema, Muando, eu posso ser segunda, terceira, 10ª esposa, se for preciso. Em Moçambique, gente, a poligamia, o casar-se com mais de uma pessoa, é muito comum para os homens, né? Só que o Muando diz que não, que ela não vai ser segunda esposa dele, porque ele é cristão e não aceita a poligamia. É cristão, mas está deixando ali a Sarnal grávida para se casar com outra, né?
diz que vai ser um bom pai. A Sarnal aí não quer nem ouvir mais, né? Sai, aí ela não sabe o que fazer, ela vai sofrer muito, muito mesmo, até que ela acaba decidindo se matar. Opta por se matar afogada, só que conforme ela vai entrando no lago e a água vai atingindo assim o pescoço dela, ela entra em desespero, desiste de se matar, mas é levada pela correnteza. Por sorte, um pescador a salva, acorda no meio de um monte de gente, desesperada, vai passar por lá por um ritual de cura. O fato é que a Sarnal vai sangrar muito e vai perder o bebê. E é assim que se encerra o capítulo 3. Gente, se vocês soubessem a raiva que eu tenho desse Moando, eu odeio esse Moando. Ele é desgraça na vida da Sarnal. Meu Deus do céu. Vamos ver se vocês também vão ter raiva do Moando como eu tenho. Começa então o capítulo 4, a narração da Sarnal novamente. E o jogo virou. Agora Sarnal foi escolhida para ser a mulher de um rei. E a sua família, né, a família da Sarnal, receberia um lobolo de 36 vacas que ainda não pariram, super alto. Então é um costume em Moçambique que a família do noivo dê para a família da noiva quando eles vão se casar, né? O homem e a mulher vão se casar, um lobolo. Lobolo seria como se fosse um dote que a família do noivo dá para a família da noiva, considerando que a família do noivo está perdendo ali a mulher. O mais comum aqui no livro é que esse lobolo seja vacas. E aqui, nosso monte de vaca e ainda vaca jovem, que ainda não pariu. Bom, na verdade, esse noivo aí, esse lugar de mulher do rei, não estava dedicado a Sarnal, não estava destinada a ela, estava destinada a uma outra mulher chamada Kedzi, mas fizeram tantas fofocas horríveis sobre ela, disseram tantas coisas ruins sobre ela, que a rainha não quis mais essa mulher como esposa de seu filho. Queria uma mulher doce, decente, que sabe cuidar das tarefas domésticas, um outro tipo de mulher para o filho dela. E todo mundo começa a querer ocupar esse lugar. A rainha chama suas conselheiras, todo mundo procurando uma mulher para o filho da rainha. E aí um dia é a Sarnal que chama a atenção da rainha. A Sarnal era a época da colheita, a Sarnal estava carregando um jarro com água na cabeça e a rainha lhe pede água. E a Sarnal lhe oferece água de um jeito particular, na concha das mãos. Então ela oferece água na concha das mãos para a rainha tomar. A rainha fica encantada com a Sarnal, pergunta quem ela era e ela diz: eu sou Sarnal, filha de Rindal, e vai levar a Sarnal para passar, digamos, por uma série de testes, digamos assim, ali onde a rainha vive, e ela acaba sendo escolhida e vai pertencer à grande família dos Zucula. O padre Ferreira prontificou-se a dar-lhes um casamento cristão, sendo que nem ela nem o futuro marido eram batizados, então agiu por interesse, né? Será que se fosse uma família pobre o padre teria feito isso? E aí finalmente ela vai falar pra gente do marido dela, o Ninguila. Não sei se eu tô pronunciando certo aí os nomes, mas eu tô deixando aqui embaixo para vocês verem como é. Vou ler então um trechinho, gente, em que ela nos conta como é esse futuro marido. Não vos falei ainda do meu marido, o Ninguila, homem mais desejado por todas as fêmeas do território. Observem que ela se dirigiu a nós, não vos falei. Isso também é comum aqui no livro, a narradora se dirigir ao público, ao leitor. Não o conheço muito bem, mas estou devidamente informada sobre ele. É um búfalo enorme e forte como exige a nobreza da sua raça. Tem a pele bem negra, testa e nariz esbeltos, dentes branquíssimos, o que lhe confere um aspecto de espécie rara. Tem um caminhar dinâmico, dominante, sedutor,
é um excelente caçador, o melhor atirador de arco e flecha. Não há quem meça forças com ele. Nossa, esse Ninguila aí tá parecendo tudo de bom, hein, gente? Mas, olha agora o que ela diz. Nas bangas e tabernas é o primeiro a entrar e o último a sair. E quando se embriaga, é a coisa mais insuportável deste mundo. Dizem que é doido varrido pelo sexo oposto, o que orgulha o rei, seu pai. O padre Ferreira tentou cristianizá-lo, sem resultado. Fez tudo para que ele estudasse, pois não fica bem ao futuro rei ser analfabeto. E lá aprendeu algumas coisas, ao menos sabe ler uma carta. Então, o Ninguila gosta de beber, gosta de mulheres, não conseguiu ali estudar muito, então, né, não é tão bom quanto parecia. No capítulo seguinte, as tias, as mães da Sarnal, vão prepará-las para o casamento e ela é fechada uma semana numa palhota. Lá ela ouve conselhos que para nós, assim, são absurdos. Como aceitar as amantes do marido, tratá-las bem, porque o homem não foi feito para uma só mulher. A velha tia dela faz uma comparação muito bonita. Olha que metáfora. Que o lar é um pilão e a mulher o cereal. Como o milho seria amassada, triturada, torturada para fazer a felicidade da família. Como o milho deveria suportar tudo, pois esse era o preço de sua honra. Então, olha que a mulher era detonada pela honra. O Zucula, a família do rei, vão buscá-la. Seu marido assina o livro, a Sarnal apenas marca o sinal com o dedo. Eu já disse para vocês que ela era analfabeta. A despedida e ela vai embora. Houve muita festa do casamento, né? Houve muita festa, muita comemoração e ela se sentia orgulhosa por ter triunfado sobre todas as mulheres de sua tribo. Afinal de contas, ela era a primeira esposa do herdeiro e só pensava em ser rainha. Ela chega até a desejar a morte da rainha para que ela se torne rainha. E a casa onde ela vive com o marido é a mais bonita de Mambone, depois das casas dos colonos. Então, a casa dos portugueses são as mais bonitas. A dela é a mais bonita, tirando ali a dos colonos, né? A Sarnal tem 15 sogras, então olha como era a poligamia. O atual rei, o marido dela é o filho do rei, né? O atual rei tinha 15 mulheres. E todas gordas e preguiçosas, ela diz, como porcas, pareciam porcas. E a Sarnal tinha que visitá-las para cozinhar e elas conhecerem o sabor da sua comida, lavar a roupa, para elas, né, saberem o aroma das roupas lavadas pelas suas mãos, era um costume. E um dia uma lagartixa acaba caindo no colo da Sarnal. E isso era sinal de azar. Também tem muita coisa de superstição aqui. E de fato, gente, não demora muito tempo para que a Sarnal se desiluda com o casamento. Porque ela encontra o marido dela com outra mulher na própria cama da Sarnal. E ela fica muito triste, ela chora, mas ela se lembra dos conselhos e ela vai aquecer água para o banho dos dois, do marido e da amante. Quando o marido a chama, ele percebe que ela chorou, ele bate nela na frente da amante, que, né, se sente ali gloriosa, e para piorar, estava grávida e a Sarnal até aquele momento ainda não estava. Aí é a rainha que vai socorrer a Sarnal, vai ajudá-la, vai consolá-la. A rainha vai ser uma amiga para Sarnal, apesar da Sarnal ter desejado ali ocupar seu lugar, ela vai ser uma amiga para Sarnal. A rainha diz que dias piores estão por vir, mas que ela é a primeira esposa e que é isso que importa e que ela deve aprender a ser uma serva obediente. O casamento não era o que ela esperava, né? Felizmente, a Sarnal acaba engravidando, felizmente, graças a Deus. Por um tempo, vive num paraíso super bem tratado.
coitada, afinal de contas estava grávida. No capítulo seguinte, o 7º, nós vamos acompanhar o que aconteceu com Muando. E aí nós temos uma narração em terceira pessoa. E olha só, bem feito pro Muando. Ele foi abandonado pela mulher, que trocou por outro homem mais velho, que além de já ter 4 mulheres, esse homem com quem ela vai ficar já tem 4 mulheres, possui 15 filhos. Só que esse homem tinha bem mais dinheiro que o Muando. Aí o narrador vai fazer um flashback para contar como é que foi que isso aconteceu. E esse é um procedimento muito comum aqui no livro. É contado algo e aí feito um flashback para contar como que esse algo aconteceu, né? O Muando casou-se na igreja de São Pedro com a Sumbi, que era extremamente linda, linda, linda. Todo mundo vai achar ali a Sumbi linda. O casamento foi arranjado pelos pais dela e a família do Muando teve que pagar um lobolo mais alto do que eles tinham condições. 12 vacas, eles só tinham 5. Tiveram que pedir emprestado, dividir em prestações. Na verdade, ele não tinha condições financeiras de se casar com ela. E já no início, ela não se mostra uma boa mulher. Fingia ter dor de cabeça para não fazer as tarefas domésticas. Sentava-se na cadeira como os homens, recusando seu lugar na esteira ao lado das sogras e cunhadas. E quem acaba fazendo as tarefas domésticas é o Muando. E depois que ela engravida, isso é pior ainda. Ela exigia presentes caros. Ele chega a esvaziar os celeiros da família para comprar esses presentes. Para manter os luxos, depois ela até, quando o Muando não tinha mais dinheiro, recebia presentes dos admiradores, porque ela era muito linda, todo mundo a desejava, e ele aceita. E assim, muitos desses admiradores ficavam falando: ai, Muando, que absurdo você fazendo as tarefas domésticas, você não pode aceitar isso não é coisa de homem. Mas na verdade eles invejavam o Muando por conta dessa mulher. Aí, gente, foi quando o filho do Muando morreu que os pais de Sumbi inventaram uma história qualquer de feitiço, afirmando que os defuntos não abençoavam aquela união, razão pela qual levaram o primeiro filho. E, na verdade, o Muando sabe que tudo aquilo é um pretexto para separação e ele vai sofrer muito mesmo, vai viver um momento de epifania, vai passar por uma epifania, por uma revelação, descobrindo que o ser humano tem várias mortes em vida, mas que também tem poderes de autorressurreição. Depois de sofrer, ele se sente um homem novo, autorressuscitado. No capítulo 8, as filhas gêmeas de Sarnau já estão com 2 anos. Não lembra que a gente viu que ela estava grávida? Ela estava grávida de gêmeas e 2 meninas. Gente, a gravidez de menina não era valorizada como a de menino. Afinal de contas, precisavam de um menino para ocupar o lugar aí do marido da Sarnau quando ele falecesse, né? Bom, qual que é o problema? Que desde os 7 meses de gravidez, agora as gêmeas estão com 2 anos, o Ninguila nunca mais a tocou. E como que ela vai ter mais filhos assim? Ela diz pra gente que já são 7 esposas do Ninguila. E foi quando ele se casou pela 5ª vez com a Pati que a sua vida virou um transtorno, que ela morreu no coração daquele homem. A Pati é a esposa favorita. A Sarnau até acha que ela tem tatuagens no baixo ventre, que é um costume moçambicano para aumentar ali o prazer, para aumentar o amor. Porque só desse jeito para transtornar a cabeça de um homem daquela forma. Para piorar, gente, a Pati tem um filho varão, tem um filho homem e acha que ele é que vai ser eleito herdeiro. Então a Sarnau precisava de todas as maneiras ter um filho homem. E ela se sente abandonada, apesar de ser rainha, porque agora o rei e a rainha tinham morrido, os pais do Ninguila tinham morrido. Mostra pra gente detalhadamente como foi a morte deles. E o rei morreu de cócoras, então foi enterrado de cócoras, com a lança de guerreira à direita e o escudo à esquerda, pois se fizessem outra coisa, não choveria. Então, há toda uma crendice, né?
então você tinha que ser enterrado do mesmo jeito que você tinha morrido. Houve muitos anúncios da natureza sobre essas mortes. A rainha morreu de joelhos, também foi enterrada de joelhos. E quem reaparece do nada e vem falar com a Sarnal é um Muando. E ela se mostra toda pra ele, né? Agora eu sou superior, sou rainha, sou rica, bem, tô melhor que você. E ela diz, ai, Muando, que bom que você veio em boa hora, porque a gente tá em guerra e você poderia lutar. Aí o Muando diz que não quer, que ele foi ali para repousar, que a desgraça pela qual passou é maior que as dores que causou a ela. Ai, gente, o Muando sempre vai achar que o sofrimento dele é maior que o dos outros. Ele é um egoísta, odeio o Muando, hein? Já falei isso pra vocês. Odeio. Bom, pede perdão pra ela. Ela fica balançada, percebe que ainda gosta dele. Ele vai embora, mas depois a Sarnal vai correndo atrás dele. E eles se entregam ao amor, vão ficar juntos. Ela chega até a sugerir um local para eles se encontrarem às escondidas, mas o Muando diz que é para ela pensar na posição dela. E ela dá razão a ele. Gente, o fato que no capítulo seguinte a Sarnal continua doida pelo Muando, eles estão se encontrando enquanto o marido a rejeita. E assim, né, ela não é mais a mesma de antes, agora ela é a mulher do rei. E quem toca na mulher do rei é punido de morte. Mesmo dessa maneira, eles acabam se encontrando de novo. E ela pede que ele a leve para longe. Gente, vocês já imaginam o que vai acontecer. Sarnal não tem relações com o rei. Sarnal está se encontrando com o Ano. O que vai acontecer? E a gente descobre aqui no capítulo 10 que a Sarnal está grávida do Muando. E como ela vai justificar essa gravidez se o marido não a procura? Ela precisa fazer com que o marido a procure. Procura sua curandeira. Ela prepara um feitiço forte para atrair o marido de volta e deu certo. Agora o Ninguila tá carinhoso, tá apaixonado, dando atenção. Aí a Pati, a quinta esposa, traz um feitiço para Sarnal morrer no parto. O Ninguila descobre, fica muito bravo, bate na Pati. A Pati até tenta se matar com veneno, mas o que acontece é que ela fica doente e rejeitada. O Muando e a Sarnal continuam se encontrando às escondidas. Ele quer que os dois fujam juntos, mas a Sarnal diz que é melhor esperar o neném nascer. E que ele deveria desaparecer por uns tempos ali. Deixa o neném nascer aqui tranquilo para não levantar suspeitas. Entramos agora no capítulo número 11. A Sarnal vai ter um parto muito difícil. A criança não queria nascer de jeito nenhum. Chamam os nhamussoros, que são os curandeiros. Eles fizeram as adivinhas e descobriram que o problema era Pati, a quinta esposa. Que ela tinha feito um feitiço para matar a rainha. Gente, tentar matar a rainha é algo muito grave. Então a Pati foi amarrada, espancada até sangrar e nada. A Sarnal chega até a sentir pena dela, porque ela sabe que a Pati era inocente. Se a criança não saía, é porque era filha do adultério. A criança não era filha do Ninguila, ela era filha do Muando. Bom, finalmente a criança nasce, o futuro rei é um menino, que ironia. Quem vai ser rei é quem não é filho do rei. E muitos rituais são feitos para comemorar e abençoar. No entanto, gente, o menino é mais clarinho como o Muando. Para a sorte da Sarnal, associam a cor do menino às desavenças que ela tinha com a Pati. Então, como elas não se entendiam, a criança nasceu da cor da Pati. Passa um tempo, o Muando reaparece. A Sarnal sente que a Pati quer se vingar, principalmente agora que o Ninguila fez as pazes com a Pati e estão lá de amorzinho de novo e o Ninguila esquecendo as outras mulheres. O Muando quer fugir com a Sarnal de todas as maneiras, mas ela não quer. Ela acredita que as consequências desse ato seriam desastrosas para toda a família. Gente, o pior vai acontecer no capítulo número 12. A Pati vai descobrir os encontros entre Muando e Sarnal
e vai contar para o rei. A Sarnau, obviamente, nega de todas as maneiras e o rei está muito triste e bravo com as duas. Com Sarnau por possivelmente tê-lo traído e com Pati por ter-lhe contado aquelas coisas, causando-lhe essa ferida. O rei quer a morte das duas. Diz que no dia seguinte dará o Wanga, é uma poção para detectar feitiços, dará Wanga para elas beberem e descobrirá quem está mentindo. Aí o rei bebe, fuma, dorme e a Sarnau pensa o seguinte: se eu tomar essa Wanga e contar a verdade, vão me matar e vão matar meu filho. Porque afinal de contas, o filho dela não era filho do rei. Zukula não era filho do rei. Assim ela decide fugir, mas não poderia levar suas 3 crianças, senão ela seria perseguida. Ela procura Muando, conta tudo e eles fogem. Olha só a fuga dos dois. Entramos no barco e navegamos rápido, com a velocidade da tempestade. E tudo ia ficando para trás. A minha terra, o meu rio, o meu vento, os meus filhos. Adeus tudo que foi meu. Adeus, meus filhos. Adeus. No capítulo 13, nós vemos que a Sarnau e o Muando agora vivem numa barraca de caniço. Caniço, gente, é cana comprida, então é algo bem precário. Uma barraca bem pequena que só cabem os dois e eles estão vivendo num local chamado Vilanculos. O Muando está trabalhando como pescador num barco de indianos e a Sarnau não pode nunca sair de casa para não ser descoberta, só ele que sabe. Ela sente falta dos filhos, mas está feliz ao lado do Muando, que é marido, amor, amante, ou seja, ela está vivendo uma vida bem diferente da poligamia. Como ainda tem muito livro para acontecer, né? Claro que tinha que ocorrer alguma situação terrível, que é o que aparece aqui no capítulo 14. Surgem naquele local 3 homens enviados pelo rei para caçar Muando e a Sarnau. Um desses homens é o Nyambi, que, gente, foi um grande amigo do Muando, porque quando eles eram novos, eles juntaram seus sangues no ritual de circuncisão. E, além disso, o Nyambi tem uma dívida de gratidão com o Muando, porque o Muando salvou a vida do Nyambi lá na época dos ritos de iniciação, matando uma jiboia que ia atacá-lo. E é em consideração a isso que o Nyambi vai ter uma conversa escondida dos outros 2 homens com o Muando e vai dizer: olha, a gente está aqui para matar você e para levar a Sarnau. A Pati já está morta, foi assassinada. E você, Muando, em consideração a tudo que você fez por mim, você tem a noite inteira para decidir a sua sorte. Porque ao nascer do sol pode ser tarde demais. Então, resolve aí o que você vai fazer, porque a gente tá aqui para te matar e para levar a Sarnau de volta, gente. Ai, que ódio. Odeio o Muando. O Muando volta pra barraca, diz pra Sarnau que não sabe o que viu nela, que era orgulho másculo de dormir com a mulher do soberano, que na verdade o que ele queria era orgulho de dormir com a mulher do rei, que naquele momento ela não era mais rainha, ela era só uma camponesa, então ela deveria voltar pra Mambone. Gente, a Sarnau corre atrás dele, o Muando lhe dá um violento golpe na nuca e a deixa inconsciente. E ele vai embora e larga a Sarnau lá. Ela acorda onde ele está. Odeio o Muando, que traste, que praga na vida da Sarnau. Ela nunca devia ter ido atrás dele. Nos capítulos seguintes, o 15, o 16 e o 17, vamos ver que o Muando acabou sendo degradado para Angola. Terra da cana, do cacau, do café, né? Lembremos que Angola também foi colônia de Portugal e que ali alguns eram condenados pelo degredo em Angola por crimes graves, outros por caprichos sem fundamento, mas outros simplesmente porque eram negros. O Muando conta que ele foi enviado
para lá por causa de uma mulher da vida, que ela recebia mais homens além deles, que ela tratava bem. Ela não falou para ele que tinha um homem e tinha. Um cipaio, era um soldado indígena. Esse cipaio arma uma emboscada para o Muando, apresentou-o como ladrão, disse que o Muando violou a esposa dele. O Muando vai tentar se defender, ele tinha um bom português, ele escreve uma declaração, mas não tinha documento e acabou então condenado ao degredo. No degredo, o que era mais comum, gente? Ver capatazes negros judiando de negros, como se tivessem esquecido que também eram negros. Quando alguém morria no trabalho, o colono mandava dois encarregarem-se do homem, enquanto outros limpavam o instrumento ali de trabalho, limpavam a máquina e tinham que voltar ao trabalho o mais rápido possível, porque tempo era dinheiro. Porém, apesar ali do trabalho forçado, o Muando vai encontrar a felicidade no degredo, porque ali ele vai conseguir virar padre. Ele era chamado de padre Moçambique e cobrava apenas algumas moedas, enquanto os outros padres cobravam muito dinheiro. O Muando fazia missas, casamentos, encomendava a alma dos mortos. Deram-lhe um estatuto diferente, casa independente. Ele tinha amigas em enxame e das boas. Trabalhava pouco nas machambas, nos terrenos agrícolas. Ele ocupava a maior parte do tempo nos rituais da igreja. Passam-se 15 anos. O Muando conseguiu conquistar ali no degredo uma posição invejável. Fez uma pequena fortuna, mas decide vender tudo e voltar à terra natal. Vamos voltar para Moçambique. Ele chega a ir a Vilanculos, que foi onde ele viveu com a Sarnal, mas não encontra a casinha onde eles viveram e ninguém sabia dela. Ele vai a Mambone, lá ele reencontra sua mãe, que chora de emoção ao encontrá-lo. Passado o momento da emoção, a velhinha vai relatar todos os acontecimentos da família, a morte do pai dele. Também vai contar que a Sarnal não era casada, que estava em Lourenço Marques, é a antiga Maputo, né, o antigo nome de Maputo, a capital de Moçambique, e que estava vivendo uma vida desgraçada e ele quer encontrá-la de todas as maneiras. No capítulo 18, acompanhamos como está a vida da Sarnal. Ela vende produtos em um mercado de Mafalala. Diz que já se passaram, a narração é dela, né? Ela diz que já se passaram 16 anos desde que o Muando abandonou, que ela procurou os melhores curandeiros para trazê-lo de volta, mas não conseguiu, e que agora ela não quer saber mais dele. Que quando ele abandonou, ela estava grávida de uma menininha, a quem ela dá o nome de Chivite. Só que essa menina fica muito doente e ela não tinha dinheiro para levar para o hospital e procura uma curandeira. Que aí a curandeira faz lá os rituais e diz que tem um espírito maligno que a persegue e que vai matar não só a menina, como os outros filhos dela, e que a solução seria fazer um sacrifício. Dada a descrição, a Sarnal chega à conclusão que o espírito maligno é da Pati, e a conselho da curandeira, ela muda o nome do neném de Chivite para Pati, e a curandeira faz lá mais uns rituais e dá certo. Ela fica até, né, pensando por que eu odiei tanto a Pati. Na verdade, ela amava um homem como a própria Sarnal. Diz que é feliz com seus dois filhos, então além da Pati, ela tem o Joãozinho, porque as gêmeas e o Zucula ficou com o rei, né, gente? Ficaram lá com o rei. Ela tem o Joãozinho, que não tem pai também, porque o homem a abandonou após engravidá-la, dizendo que é porque ele era casado e cristão. Aí a Sarnal vai dizer pra gente que a poligamia tem seus males, mas que não há bastardo nem crianças sozinhas na rua. Todos têm um nome, um lar e uma família. E aí nós temos uma das frases mais famosas do livro. A Sarnal diz que com a poligamia, com a monogamia ou mesmo solitária, a vida da mulher é sempre dura. Chegamos no penúltimo capítulo, o 19º.
Vemos o reencontro do Muando e da Sarnau. Ele agora tá barrigudo, né? E ele diz que não quer viver sem ela, que foi louco em abandoná-la e pede perdão. Ai, pelo amor de Deus, gente, cara de pau, esse Muando. Insuportável. Nossa, meu Deus. Só que o problema é que a Sarnau também não teve muito homem bom na vida dela, né, gente? Só traste. E ela percebe que ela ainda é apaixonada por ele, mas agora ela amadureceu. Ela não é mais tão tonta. Ela quer que ele pague por sua honra. Porque ele a raptou, mas não pagou o resgate. Ou seja, não pagou de volta o lobolo que o Ninguila tinha pago pela Sarnau 36 vacas. Diz que o Muando tirou a virgindade dela, mas não agradeceu a sua defunta protetora e que ela teve que lutar sozinha para juntar dinheiro para comprar as 36 vacas de seu lobolo e devolver ao Ninguila, porque se ela não fizesse isso, iriam buscar as vacas e ela estragaria 24 casamentos que foram feitos na sua família por conta dessas vacas. Então teríamos 24 divórcios para conseguir esse dinheiro. A Sarnau teve que se prostituir, pegou doenças, foi horrível, mas conseguiu, pagou e tudo mais. O Muando diz a ela que o dinheiro que ele tinha, ele gastou na viagem de volta, que ele não tem como pagar a honra dela. E que afinal de contas, que o rei já havia perdoado. E no lugar dela, quem tinha ficado era a irmã dela, a Rindal. A Rindal tinha se casado com o rei. Aí ela conta dos filhos, né? Fala que a menina era filha dele, fala que o Zucula agora era rei e que as filhas gêmeas dela tinham se casado. O fato é que a Sarnau não quer voltar com ele, diz que, tu foste para mim vida, angústia, pesadelo, cantei para ti baladas de amor ao vento. Olha a referência ao título do livro. Eras para mim o mar e eu o teu sal. Nunca encontrei os teus olhos nos momentos de aflição. No abismo não encontrei a tua mão. O meu preço é para ti inacessível. Quero dizer-te adeus. No peito guardarei apenas as cinzas do nosso amor. Chegamos ao capítulo 20, o último capítulo do livro. O Muando acaba batendo lá na casa da Sarnau. É a Paty que atende. Ele diz ser o pai dela e ela, pensa que o pai dela é o mesmo do João. Chama o irmão. Olha, João, é o nosso pai. A Sarnau vai confirmar quando ela pergunta se era pai deles. Eles se abraçam, todos felizes, né? O Muando e os filhos. E eles pedem para que o Muando fique. E ele diz que se a Sarnau deixar, ele fica assim. A Sarnau manda os filhos irem dormir, diz que o Muando atingiu o ponto fraco dela, né, as crianças. Ela acaba cedendo e ele fica. Então, gente, a Sarnau cede, deixa o Muando ficar. Só que olhem só a narração que ela faz logo em seguida. O vento sopra lá fora, a chuva cai em catadupas, chove muito. As águas serpenteiam em ruelas sinuosas. Todos os animais recolheram aos abrigos e nada resta. Há apenas o silêncio, o frio e os soluços. Enfrentamo-nos no silêncio diluído na eternidade. As lágrimas jorraram novamente. As lágrimas jorraram novamente porque o que aconteceu? Porque tem lágrimas de novo. O que houve? Enterrei o passado, puxei o candeeiro, soprei, apagou-se. Mergulhamos na escuridão da paz, no silêncio da paz, no esquecimento de todas as coisas, naquela ausência que encerra todas as maravilhas do mundo. A solidão desfez-se. O vento espalha a melodia em todo o universo. Continua a chover lá fora. E é assim que se encerra o Balada de Amor ao Vento. Espero que vocês tenham gostado desse livro assim como eu.
Beijos e até a próxima, pessoal. Tchau!